E aí galera, uma pergunta que me fazem sempre, o tempo todo, com uma certa frequência, é como se aplica corretamente a pasta térmica de um processador. E nesses meus mais de 20 anos aí mexendo com o computador, eu acho que essa é provavelmente uma das dúvidas mais comuns entre as pessoas, principalmente que estão começando a montar computador, porque pode parecer uma coisa complicada, né? Pode parecer que existe um melhor jeito. E esse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu lembro que uma vez eu fiz um vídeo, não me lembro agora a ocasião que eu fiz esse vídeo, mas era um tutorial. E uma das coisas que eu mais tomei hate nesse vídeo, um vídeo de muitas visualizações, de passagem, era justamente na aplicação. Por quê? Porque eu, particularmente, eu tenho uma... Cara, não sei que dificuldade que eu coloquei aqui, mas tá difícil isso aqui. Eu tenho uma preferência por uma maneira, eu já vou explicar pra vocês. Eu tenho uma preferência por esse modo. A razão não é necessariamente performance, a razão é que eu gosto de deixar homogêneo. Então, eu nessa ocasião, o que eu fiz? E é o que eu faço hoje em dia quando eu tô com um pouco de paciência, um pouquinho mais de tempo para aplicar. Eu espalhei a pasta no processador. Então, eu coloquei uma gota ali no meio e eu fiz dessa maneira. Eu espalhei, coloquei um saquinho na mão e fui espalhando. Essa é uma forma que inclusive eu indico fazer. Muita gente achou que não é assim, nossa, não se faz isso, não sei o que. Cara, foi uma coisa absurda. Mas vocês têm que pensar da seguinte forma, e isso mostra que as pessoas que estavam com esse hate todo, elas não haviam feito experiência, elas não ouviram isso de um profissional capacitado, mas elas simplesmente estavam repetindo aquilo que elas ouviram, né? E da pior maneira possível, porque hater, você sabe que hater, ele sempre acha que ele tá certo, mesmo quando ele não tá. Você tem que pensar assim, que quando você aplica a pasta no processador, independente da maneira que você está aplicando, você pode, e vocês vão ver, não existem só duas formas, né? As pessoas costumam achar que ou você coloca um pingo ou você espalha. Não, existem outras formas. No fim das contas, a intenção que a gente tem ao colocar a pasta térmica no processador, seja ela qual for, é que quando você fecha ali, você trave o seu cooler, a bomba do seu water cooler, o dissipador do seu air cooler em cima do processador com a pasta térmica, é que essa pasta ela se espalhe naturalmente por todo o corpo ali. Nossa, o cara ficou embaixo da minha metralhadora, caiu em cima dele. A intenção então, no fim das contas, é que você prenda esse cooler, seu dissipador, e ele vai amassar essa pasta. Então essa pasta, cara, você queira ou não, ela vai se espalhar. A ideia de você pegar isso e você mesmo espalhar em cima do processador, qual que é? É que você garante homogeneidade, ou seja, você garante que você vai ter uma quantidade consistente em todo o processador. Porque pode correr o risco, por exemplo, se você colocar pouca pasta, né? Vou te dar um exemplo. Você for lá, ficou com medo de colocar muita, colocou uma bolinha. Se não tiver muita pasta, ela não vai espalhar pelo corpo todo do processador. Então ela vai ficar ali mais para a região do... Putz, foi mal, cara. Matei o cara. Você vai ter uma pasta que vai ficar ali mais pro meio. Mas você não vai ter uma pasta que vai pegar todo o processador. Então pode acontecer de... Né, afinal de contas, vocês devem saber que o processador ele tem componentes ali em lugares diferentes, né? Do corpo dele, então você pode ter uma determinada região desse processador que esquenta um pouco mais, justamente uma região que às vezes está com pouca ou nenhuma pasta. Então isso é um problema, tá? Então vamos lá, existem várias formas, não vou conseguir mostrar isso para vocês agora por causa do game, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir visualizar o que eu estou falando. Você tem várias formas de aplicar essa pasta, então as convencionais são as que eu falei agora, né? É você aplicar uma bola no meio do processador e é isso. Você vai colocar o dissipador, você vai colocar ali a bomba do water cooler e vai travar. Ele vai pressionar essa pasta vai se espalhar pelo processador. Se você acertar na quantidade, né, ou seja, se você não colocar pouca, né, você vai ter uma pasta então que vai se espalhar provavelmente por o processador inteiro, nenhum problema aí, né? Mas se você colocar muita pasta também, pode acontecer
dessa pasta ela vazar para os lados ali do processador, o que também não é bom. Não estou dizendo que vai estragar, mas você vai ter pasta espalhando ali para tua placa-mãe. Você vai fazer uma lambança. As pastas hoje em dia, a maioria delas não são condutivas, né? Então o pessoal às vezes tinha medo de que você pudesse queimar uma placa, coisa do tipo. Eu particularmente nunca vi isso acontecer. A menos que ela conduza energia, e como eu falei, as pastas de hoje em dia elas praticamente não conduzem, mas a menos que isso acontecesse, você também não teria como queimar um circuito ali. Então eu não vi esse problema. Mas ninguém quer ficar com o soquete todo sujo de pasta, isso também não é bom. Então você tem que acertar na quantidade. Depois de um tempo, se é a primeira vez que você está montando, aí eu vou te recomendar essa forma que eu faço agora, que é o quê? Você coloca a pasta ali no meio e você, uma quantidade um pouco maior, espalha ela pelo seu processador. Eu não recomendo que você use o seu dedo para fazer isso, porque tu vai sujar o dedo, cara. E se for pasta com nitrato de prata, que geralmente é o que acontece, depois para tu tirar isso da mão é um saco, cara. Então assim, eu geralmente pegava um saquinho, sabe esse saquinho que você às vezes vai enrolar? Saquinho de cozinha, assim, que você vai colocar alguma coisa, né? Enfim, sei lá, um peito de frango que tá lá sobrando. Você vai guardar. Você usa esse tipo de saquinho que ele é bem fininho e você consegue espalhar ali sem sujar o seu dedo. Mas, cara, também assim, eu tô falando só por uma questão de conveniência, né? Você usar saquinho, isso não é relevante no sentido de aplicar a pasta. Essas são as duas formas convencionais. Como eu falei, se você está começando a montar seu computador agora, eu recomendo que você faça dessa forma, porque assim você corre menos risco de errar na quantidade, nem para menos nem para mais. Por quê? Tu vai ver a camada ali em cima do processador, e essa camada ela vai estar... Você vai saber se tem poucas. Pô, os caras me expulsaram do bagulho, eu fui o melhor da partida, joguei melhor que todo mundo, os caras me expulsaram do bagulho. É uns invejosos mesmo, né? Bom, vou equipar meu boneco aqui e a gente vai conversando. Se você colocar pouca pasta, você vai ver que você vai conseguir ver o processador ali por baixo, né, da pasta. Você vai saber onde tem pouca, você aplica um pouquinho mais. Se você colocar muita, logo no começo, quando você estiver espalhando, você vai saber que você colocou muito. Daí você já tira um pouco, né, e continua espalhando. Existem outras formas. Quais são as outras formas? Há quem coloque esse pingo no meio, e em cada ponta do processador, você tem ali as 4 pontas, você coloca mais 4 pingos menores, né? Mas você faz ali, então, a aplicação dos pingos dessa maneira. Isso também garante, né, ou pelo menos para a maioria dos casos, vai garantir que você vai ter uma pasta que ela vai se espalhar por cima do processador inteiro. Existe quem faça um X também. Você pega e faz um X no processador todo. Você coloca em cima e você também tem o mesmo resultado. Então, vocês repararam que em todos os casos de aplicação, todos, sem exceção, o objetivo é qual? É fazer a pasta espalhar. Então, para quem dá hate em quem faz isso dessa forma, para quem aplica a pasta dessa forma, você principalmente, que costuma ser uma pessoa que acha que sabe tudo, que manja muito, né? E você vai num post de uma pessoa que está fazendo isso para fazer esse tipo de comentário, tu devia ao menos saber o que você está fazendo, cara, que tá passando vergonha. Né? Se você parar, é só você usar um pouquinho da lógica. É só você usar um pouco da lógica. Você coloca uma gota no meio com uma razão. Espalhar. Você faz o X com uma razão. Espalhar. Você faz os pontinhos ali com as bolinhas nas 4 pontas no meio com uma intenção que é espalhar. A intenção de todas as formas é espalhar. Então, não adianta você achar que existe um método mais eficiente. Muito provavelmente, eu acredito até que o TechLab já tenha feito esse teste, eu recomendo até que dê uma procurada, mas muito provavelmente já existem testes, inclusive mostrando isso, de que não faz diferença, não há uma diferença prática no resultado da temperatura. Né? Essa diferença ela vai estar na quantidade de pasta que você aplica, e isso vai dar diferença, e principalmente na qualidade da pasta que você aplica. Tá bom, galera? Então esse aqui foi o nosso vídeo sobre pasta térmica. Se você gosta desse tipo de vídeo, falando de um tema bacana com gameplay, então deixa aí nos comentários se você curtiu, eu posso fazer mais vídeo assim. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E se você assistiu esse vídeo até aqui, já deixa o seu like. Tamo junto, até o próximo, valeu, fui!